Bom dia, meninas, tudo bem? Eu vim aqui gravar um vídeo pra vocês, contar um pouquinho pra vocês da minha história, da minha gravidez. Quando eu decidi engravidar, foi em novembro do ano passado, novembro de 2013. Eu parei de tomar um remédio, o anticoncepcional. E eu tentei não ficar bitolada nesse negócio de conseguir engravidar, né? Como algumas pessoas ficam, assim. Eu até comecei a ficar, comecei a pesquisar muito na internet sobre várias coisas, vários métodos para conseguir engravidar mais rápido, para engravidar de menino, para engravidar de menina, várias coisas. Mas o meu foco principal foi cuidar primeiro de mim e deixar que acontecesse naturalmente. Então eu comecei a fazer exames ginecológicos pré-concepcionais para ver se estava tudo certo comigo, que aí não teria então porque eu não consegui engravidar. Na verdade já comecei a marcar os exames em outubro, porque sempre pro final do ano é mais difícil conseguir marcar médico. Tá. Aí eu marquei várias consultas, tudo mais, passei pelo ginecologista, fiz vários exames. Um dos exames deu que eu tinha um pólipo endometrial. Aí eu levei o exame na médica, a médica me disse que devido a esse pólipo eu demoraria para engravidar. Isso foi no dia 18 de novembro, dia do meu aniversário. Minto. A minha consulta foi no dia 19 do 11, um dia depois do meu aniversário. Ela me deu essa notícia. Eu fiquei mais ou menos triste, assim, né? Eu não entendi muito bem o que significava isso. Se realmente dificultaria ou não. Então ela me disse que eu teria que marcar uma cirurgia e que eu não poderia engravidar agora. Primeiro que eu não ia conseguir, segundo que se eu engravidasse a minha gravidez não iria evoluir, né? Então, tudo bem. Nisso, o meu marido trabalhava viajando e ele queria vir pra gente comemorar meu aniversário. Eu falei pra ele, não vem no dia 18 que eu não vou poder fazer nada, porque amanhã eu tenho consulta com o ginecologista. Vem amanhã, e aí depois da consulta tudo bem. Tá, né? Aí ele veio na terça-feira, dia 19. A gente saiu pra jantar, depois fomos comemorar, né? Tá, daí que nesse dia eu engravidei. No mesmo dia que a médica disse que eu teria dificuldade para engravidar, eu acredito que foi o dia que eu engravidei. Pelas minhas contas, batem com as semanas de gestação. Desculpa, gente, tá muito vento aqui. Caiu o microfone. E foi assim que eu descobri que eu tava grávida. Só voltando um pouquinho, além dos exames, eu comecei a cuidar da minha alimentação, comecei a comer coisas mais saudáveis. Eu já fazia atividade física, na época eu fazia academia, ginástica, na verdade, não era musculação, fazia ginástica localizada, jump, zumba, fazia tudo que era de aula, cada dia uma misturada, yoga, pilates. Na academia que eu fazia era assim, tipo, tu fazia o que tu queria, tu pagava mensal e fazia a aula que você queria e podia fazer musculação também, mas eu nunca fui fã de musculação. Então eu fazia academia e caminhava na praia aos finais de semana porque eu trabalhava na época e eu não conseguia caminhar durante a semana. Aos finais de semana eu caminhava cerca de 10 a 12 quilômetros, que é essa orla toda que vocês estão vendo aqui atrás de mim. Eu ia e voltava no sábado e no domingo. Sempre que tava um solzinho gostoso que nem esse. Tá, aí eu descobri que tava grávida no dia... Aí dia 2 de dezembro era pra ter vindo a minha menstruação. Não veio.
Aí quais foram os primeiros sintomas que eu tive? Eu tinha uma cólica chatinha, eu nunca tive cólica de menstruação. Como era meu primeiro ciclo sem o anticoncepcional, eu acreditei que as cólicas que eu tava sentindo e as dores no peito era devido à menstruação sem os hormônios do anticoncepcional, no caso. Então eu não dei muita importância, lógico que estava me incomodando bastante, principalmente a dor no peito, os peitos estavam muito sensíveis. E tá, aí ficou. Acho que dia 2 de dezembro caiu numa terça ou numa segunda-feira. E aí assim ficou até o final de semana, quando meu marido veio. Aí a gente saiu pra comprar uns presentes de Natal. E eu não aguentava ficar em pé. Tava com muita cólica. Eu falei pra ele, não dá, não é normal. Aí eu falei pra ele, vamos fazer um teste. Na real, eu queria fazer surpresa, eu planejava fazer um monte de coisa, só que eu tava tão descrente do que era, porque como a médica disse que eu demoraria pra engravidar, e eu tava até com medo de engravidar e prejudicar, porque ela falou que a evolução da gestação era improvável e tal. Então eu fiquei até com medo de engravidar. Mas aí no sábado a gente fez um teste à tarde. Então, tipo, não foi com a primeira urina. E deu um positivo bem clarinho. É como eu escutava algumas pessoas falando que existe falso negativo, mas não existe falso positivo, né? Que ele não dá duas tirinhas rosas se não tá. Eu já fiquei meio assim. Mas homem não entende, né? Como meu marido não entendia nada disso, ele achou estranho e preferiu a gente comprar outro exame e fazer no domingo com a primeira urina. Aí foi o que a gente fez, então. Domingo de manhã, com a primeira urina, eu fiz o teste e aí deu positivo também. Mesmo assim, ele não acreditou, porque é bem clarinho, né? E aí ele falou assim, não, mas será que é certeza e tal? Eu falei, vamos fazer o teste na segunda-feira, então, o exame de sangue, né? Aí na segunda-feira eu fiz o exame de sangue, positivo. A gente ficou um bom tempo assim sem acreditar, porque foi tudo muito rápido. Muito rápido. Eu sempre tomei anticoncepcional há muitos anos. E eu não achei que seria tão rápido. A minha irmã teve dificuldade para engravidar. Ela demorou muito tempo. Ela só conseguiu com inseminação in vitro. Então todo mundo colocava uma pressão psicológica muito grande na minha cabeça. E aí, então eu achava que eu teria dificuldade também. E não foi o que aconteceu. Foi rápido demais, demorou pra cair a nossa ficha. Não que a gente não queria, pelo amor de Deus, não era isso. Pelo contrário, a gente planejava e queria muito. Os nossos planos, na verdade, era pra engravidar a partir de janeiro, né? Então eu parei o anticoncepcional um pouco antes. E falam, de limpar o útero e tal. E aí foi por isso que eu parei antes. E aconteceu antes da hora, mas ótimo. Melhor que foi assim. Então na época, aí eu parei então com a academia. Que aí eu fiquei com medo, né? Não sabia que tipo de exercício que eu podia fazer. E como era final de ano, como eu disse, os médicos era muito difícil de marcar. Então eu queria esperar conseguir passar por um médico. Até pra ver a questão do pólipo, se realmente ia influenciar ou não. Deixa eu ver se eu consigo sentar aqui um pouco, gente, pra poder falar melhor com vocês. Então eu esperei pra passar por um médico pra saber se realmente ia influenciar em alguma coisa. Vocês estão conseguindo me ver? Eu tô contra o sol. Se influenciar em alguma coisa. E esqueci o que eu tava falando.
Tá, daí eu parei a academia, né? Também final de ano, a gente ia viajar e tudo mais. Então não adiantava. Mas nesse meio tempo, a partir de outubro, assim, além da academia, da caminhada que eu fazia de 12 quilômetros que eu falei pra vocês, cuidava da minha alimentação. Eu tentei não ficar muito focada nas coisas que a gente via na internet, né? Que quando a gente quer engravidar, a gente olha as coisas na internet e fica meio bitolado com isso. E daí o meu marido achou melhor, então, a gente, parar de olhar, parar de pesquisar, porque cada organismo age de um jeito. E a gente ficava criando muitas coisas na cabeça, assim, que não tinha necessidade. Aí eu parei de olhar na internet, comecei a ler um livro, a praticar exercícios, pra tirar o foco. No caso ali do pólipo e tal. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque depois que eu tirei o foco disso, eu comecei a me distrair com coisas que eu gosto. E aí eu engravidei muito rápido. Então, eu não sei se realmente ajuda, mas eu acho que vale muito a pena a gente tentar. Entendeu? Às vezes eu vejo mulheres aí falando, eu não consigo engravidar, não tenho nenhuma doença e tal, mas não consigo. Eu sei que é muita pressão, às vezes, da família, do marido que quer e tal. E eu não sei o que acontece com o nosso organismo, mas realmente parece que quando a gente está pressionada não acontece. Então, aconselho aí para as tentantes, se distrai, vai fazer uma viagem, tenta tirar o foco de engravidar, que eu acho que ajuda muito, entendeu? Eu escuto várias pessoas falando, quando eu desisti, quando eu já perdi as esperanças, não queria mais, daí eu consegui engravidar. Então, acho que vale muito a pena, gente. Bom, daí depois que eu engravidei, eu continuei a me exercitar somente na caminhada, aos finais de semana, porque eu trabalhava, saía de casa às 6h20 da manhã para trabalhar e voltava só às 7h15. Algumas vezes eu conseguia caminhar à noite, mas era muito cansativo, porque eu chegava em casa, ainda tinha que fazer janta, fazer alguma coisa para comer, tomar um banho, daí a gente não tem nenhum menor pique para sair para caminhar, né? E eu sou muito da manhã, assim, de manhã eu sou super ativa. Não que à noite eu seja preguiçosa, mas assim, de manhã é tudo pra mim, entendeu? Hoje quando eu acordo, vejo um solzinho assim que nem tá hoje, a primeira coisa que eu faço é vir caminhar. E todos os finais de semana eu acordava às 6 horas da manhã pra ir caminhar, quando eu tava trabalhando. Aí eu caminhei aos finais de semana até os 6 meses de gestação. Antes de eu engravidar, eu caminhava 12 quilômetros, como eu falei pra vocês. Depois que eu engravidei, eu não consegui fazer tanto. Às vezes eu fazia 8, às vezes eu fazia 7, nessa média. Entre 8 e 7. Até porque aquele comecinho da gestação ali, a gente fica meio com sono. Eu acordava mais tarde no final de semana e aí ficava o sol muito forte para eu caminhar. Era verão, então eu já voltava logo para casa. Não dava para ficar... Não gostava de caminhar com o sol muito forte. Até os 6 meses de gestação. Daí a bebê, no ultrassom que a gente fez, a bebê estava encaixada e a médica achou melhor eu diminuir a atividade física, porque como a minha vida era bem corrida, assim, eu pego 2 ônibus para ir trabalhar, acordava muito cedo, eu sou muito agitada, muito, eu não paro um minuto, eu faço tudo ao mesmo tempo. Então a médica achou melhor eu diminuir um pouco. E ela pediu para eu parar de caminhar. Daí eu parei, fiquei muito triste com isso, porque é uma coisa que me faz muito bem. E aí eu só continuei trabalhando por um tempo. Depois de um tempo, ela achou melhor também me afastar do trabalho, porque eu tava ficando um pouco estressada com algumas coisas e nervosa. E a bebê tava cada vez mais encaixada e ela achou melhor então eu repousar. Aí eu me afastei do trabalho com 7 meses, se eu não me engano. Acho que foi comecinho. Tava entrando no 7º mês ou no comecinho do 7º mês. Ela me afastou do trabalho. Daí eu fiquei todo esse tempo sem poder caminhar, sem poder fazer nenhuma atividade, só em casa, repousando. Eu tava ficando meio deprimida. Aí agora nessa última consulta que eu fui
com 33 semanas, né? Foi agora dia 21/6. Eu conversei com ela, falei pra ela que eu tava ficando meio mal, assim, até porque eu quero fazer parto normal, então eu tenho medo que, tipo, eu ficar muito parada influencie, né? Eu acho que a atividade física ajuda. Aí eu pedi pra ela se eu podia voltar a caminhar. Ela falou que não, tal, mas se eu quisesse, assim, sair pra dar uma voltinha de leve, mas muito de leve. Ela pediu pra eu praticamente andar que nem uma velhinha, assim. Andar bem devagarzinho e bem menos do que eu andava. Então, tipo, no máximo eu ando 4 quilômetros, nem chega a isso, 3,5 normalmente eu faço. Aqui ficou uns 15 dias chovendo direto. Aí tava muito ruim o tempo, então não adiantava nem eu querer fazer nada. E aí eu tô aproveitando que essa semana, depois da consulta, começou a aparecer um sol. E aí eu aproveito toda manhã pra vir dar uma voltinha na praia, mas a distância é bem menor do que eu andava antes. Eu não sei, eu não tô mais contando. Antes eu usava um aplicativo que eu contava quanto tempo eu fazia, quantos quilômetros eu andava e tal, mas eu não tô mais usando esse aplicativo porque nem vale a pena, eu ando tão pouquinho. É mais para eu vir pegar um ar, sair de casa um pouco, pegar um solzinho aqui, curtir a vista, para não ficar tão deprimida dentro de casa sozinha, né? Eu moro só eu e meu esposo aqui, meu esposo tá trabalhando, então eu praticamente fico sozinha em casa. Mas para poder não me sentir mal, né? Porque, como eu disse, eu me sinto muito bem quando eu venho caminhar, quando eu faço alguma atividade física. Bom, então é isso. Eu vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho da orla, da cidade onde eu moro, a caminhada que eu fazia antes. E aí vocês imaginam que eu faço bem menos do que isso. Eu vou tentar mostrar pra vocês. Espero que eu tenha ajudado aí com alguma informação para as meninas que estão querendo engravidar ou estão no início da gestação. Hoje eu tô entrando na semana 34. Hoje é terça-feira. Bom, meninas, desculpa, eu tive que parar o vídeo. Que o lugar onde eu parei ele não era um lugar muito bom para eu ficar falando com o celular. Que é o finalzinho da praia onde as pessoas se alongam ali, então tava começando a juntar gente e o pessoal tava olhando pra minha cara que essa louca que tá falando com o celular sozinha aí, né? Então, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês onde eu tava. Não dá pra ver muito bem, mas ali onde tá aquele rapaz ali de blusa branca, a moça ali também tá alongando de vermelho, tá chegando mais um pessoal. Então tava chegando bastante gente, o pessoal tava me olhando assim e eu fiquei sem graça de continuar falando. Mas então é isso. Espero que eu tenha ajudado vocês com alguma informação. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser conversar mais a respeito do pólipo, só para finalizar o assunto, não influenciou em nada na minha gestação. Eu não pude fazer a cirurgia porque, como eu engravidei, na verdade demorou para conseguir encontrar onde fazia a cirurgia e tal. E aí, devido a isso, eu acabei descobrindo que eu estava grávida, porque esse 1 mês que eu demorei para conseguir marcar a cirurgia, foi por Deus, assim, eu consegui descobrir a gravidez, porque eu poderia fazer, né? E acabou que a minha gestação foi ótima, não prejudicou em nada o pólipo e eu não precisei tomar nenhum remédio, fazer nenhum tratamento. Se no começo a gente ficou meio na observação, assim, né? Se ia influenciar ou não. E acabou que não influenciou em nada. Então foi bem tranquilo, graças a Deus. A minha gestação eu não vou falar muito pra vocês nesse vídeo, senão ele vai ficar muito longo. Mas foi bem tranquilo, assim, eu não tenho nem muita coisa pra falar, porque foi super tranquilo, super tranquilo. Às vezes eu até esquecia que eu tava grávida, de tão tranquilo que foi. E hoje vou entrar na semana 34, que eu tava falando pra vocês. Começa hoje. E eu vou tentar gravar mais vídeos pra contar pra vocês aí
algumas partes. Se vocês tiverem interesse em saber mais alguma coisa, me pergunta nos comentários, que aí fica mais fácil eu fazer um vídeo mais focado pra vocês, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês então aqui a orla da minha cidade, onde foi um cenário inspirador para eu fazer muitas atividades físicas, e eu super aconselho para vocês, tá, meninas? Quem tá tentando engravidar, quem não tá, atividade é sempre bom. E quem não tem a mesma sorte que eu de estar num lugar maravilhoso que nem esse, procura fazer alguma coisa em casa ou numa academia, faça alguma coisa, sempre muito bom, sempre muito bom. Eu adoro, eu me sinto muito melhor. Eu vou mostrar pra vocês aqui, tem um parquinho aqui do lado de onde eu tô. Eu já tô super ansiosa pra trazer a minha bebê aqui. É bem pertinho de casa, eu não caminho mais até tão longe. Eu caminhava lá até o final onde tá aqui, os últimos prédios. Eu não caminho mais até lá. Mas aqui é bem pertinho de casa, então é super tranquilo. E é isso, meninas. Deixa eu tentar mostrar pra vocês. Bom, aqui é onde eu começava a caminhada, né? Que eles chamam de Barra Norte. Então, na verdade, eu não sei se é o início da praia ou se é o fim, mas assim, eu vinha de casa até aqui, ali o pessoal sempre alonga, tá vendo? As pessoas ali na pedra. Onde eu tava sentada ali, ó. E daí eu saí dali porque a pessoa tava me olhando, meio estranha. Daí eu ia dali, caminhava a orla toda ali. Eu moro mais ou menos na direção desse predinho marronzinho aqui, amarelo com marrom. Eu moro mais ou menos nessa direção. Então hoje eu venho daqui até as pedrinhas aqui e volto. Só esse trechinho que eu faço. Mesmo assim eu ainda paro aqui, dou uma descansada e ando bem devagarzinho. Antes eu vinha até aqui, alongava e depois aí eu voltava e continuava o percurso até lá o final da praia. Aqui. Aqui tem um pier, é bem legal. Eu já tirei algumas fotos ali quando eu caminhava. Se der eu posto pra vocês. Agora eu não posso mais ir até lá. Lá no final também tem um parquinho de bebê. Mas se eu for até lá algum dia vai ser de carro ou depois que a bebê nascer, daí eu mostro melhor pra vocês. Mas olha que cenário maravilhoso, gente. Que agora já é tarde, já são, sei lá, 10h30. Eu gosto muito de vir aqui de manhã, o sol nascendo, é a coisa mais linda. É um cenário maravilhoso. Bom, meninas, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida ainda ou quiser que eu faça algum outro vídeo sobre outro assunto, deixa aí nos comentários, deixa um joinha aí pra mim, por favor, pra eu saber se vocês gostaram ou não. Vou tentar mostrar minha barriga pra vocês. Tô com vergonha que tem gente aqui do lado, mas vou tentar. 34 semanas. Eu já engordei uns 12 quilos. Tô bem gordinha. Mas isso é um assunto para outro vídeo. Depois que a bebê nascer, eu vou fazer um vídeo pra vocês de como eu vou tentar engravidar e tal. Vamos ver se vocês me acompanham. Beijo, até mais.